Boa tarde a todas e a todos. Vamos começar aqui, para mim, o momento mais importante da Campus Party de Brasília. Porque, como todos vocês sabem, tem uma grande discussão hoje, não só no Brasil, sino em todo o mundo, sobre a regulamentação da inteligência artificial. Aquí el debate en el STF, en el Congreso, en fin. En un mundo todo se está discutiendo se a inteligência artificial tem que ser regulada, muito, pouco, quanto, quem tem que regular, quem tem que controlar essa regulação, quais têm que ser as penalidades se não se cumpre a regulação. E eu quero deixar duas coisas para vocês. A primeira, que a inteligência artificial é uma coisa bacana, veio para ajudar todo mundo a viver melhor. Isto como princípio. Porque senão pensamos como os velhos, como eu, que qualquer coisa nova que chega é uma ameaça. Claro que quando existem as revoluções, tem mortos e ganhadores das revoluções, e isso vai acontecer também com a chegada da IA. Mas a culpa não vai ser da IA se vocês estão entre os mortos, vai ser de vocês que não correram atrás da IA, porque esta é a primeira coisa, a IA veio para ficar e para ajudar-nos. O que acontece? Se se regulamenta demais, se limita o progresso de la cosa como primera cosa, porque se burocratiza. Y segundo, el mundo digital no tem fronteira. Entonces, você pode fazer a lei mais grande do mundo para Brasil, que te van a llegar los chineses, los norteamericanos, los indianos, y vas a terminar usando inteligencia artificial dos outros, porque você proibiu aqui desenvolver. Então, depois tem toda outra série de coisas que é a inteligência artificial, porque se mistura todo o que são as plataformas ChatGPT, DeepSeek, com mídias sociais, com redes sociais, com deepfake, revenge porn, toda uma série de coisas. A inteligência artificial é uma ferramenta. Y las herramientas no se pueden regular. Lo que se regula es el uso indebido de la herramienta. Pensen en un martelo, você no regula un martelo. Você regula quien mata con un martelo, ¿no? El martelo. En fin, ¿por qué estoy hablando que este es el momento más importante de Campus? Primero porque la regulamentación de la inteligencia artificial es una cosa que interesa a todos nós, porque somos los que vamos a sofrer o nos vamos a beneficiar de lo que os caras en el Congreso o en el STF façam. Entonces, nós temos que entender qué es lo que está en juego y qué es lo que podemos ganar y perder respecto a eso. Segundo, porque Brasil tomó como referencia la única ley que hoy existe en un mundo de regulamentación, que es la de la Comunidad Europea. ¿Y quién tenemos hoy aquí? O cara que coordinó ese trabajo para hacer la regulamentación. Y él le va a hablar cuáles fueron las dificultades, qué las cosas que no dieron cierto de la regulamentación, cosas dieron cierto, en fin. Por otro lado, tenemos un parceiro nosso de muito tempo. Me lembro que en el 2010 se presentó el mismo problema con el marco regulatorio de los derechos civiles en Internet. Se discutía cómo se tenía que regular la Internet, qué es lo que se podía hacer, qué es lo que no se podía hacer, y nos hicimos 4 fóruns en São Paulo para discutir todo eso, y Brasil fue el primer país en el mundo que tuvo un marco regulatorio. Y humildemente, yo acho que la Campus Party tive una
grande importância em que Brasil fosse o primeiro país, porque nós colocamos holofotes sobre essa discussão e esse holofote criou velocidade e transparência ao processo para que em 4 anos tivéssemos a lei. Foi parceiro nosso naquele momento o ITS de Rio de Janeiro. Nós estamos aqui, vamos a ter aqui a Carlos Afonso de Souza, que, por favor, que é diretor do ITS. ITS hoje tem uma influência muito maior fora do Brasil que no Brasil. Por favor, Carlos. São professores na Sorbona, de Direito, enfim, eles têm uma influência muito grande. Ronaldo Lemos forma parte desse Instituto de Tecnologia de Rio de Janeiro. Também temos a Leonardo Reisman, que foi secretário até 10 dias atrás. Trabalhamos juntos já há uns anos, fazendo as Campus Party, secretário de Tecnologia do DF. Por favor, Leo. E agora é presidente da Fundação de Ajuda à Pesquisa do DF. Creio que é assim, não? Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa. E também quero chamar a nossa estrela, que é Gabriele Mazzini, que foi a pessoa que coordenou o trabalho de regulamentação. Benvenuto, ele é italiano, não fala português, fala inglês e vão ter tradução. Não sei se precisam de alguma coisa, algum aparelho. Precisam? Todos têm? Todos têm para ir para... Perfeito. Então, vou deixar na mão de Carlos, que é gente que sabe desse negócio aqui, não como eu, que toco de orelha. E bom trabalho, eu vou ficar aqui e esperemos que isto ajude a que Brasil seja um protagonista e não um observador de lo que acontece com essa nova chegada dos agentes de inteligência artificial, e demais. Bom trabalho. Maravilha, obrigado Francisco. Oi pessoal, boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de mais nada, de dizer, em nome do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS Rio, um enorme prazer que é estar aqui com vocês para a gente fazer esse debate sobre como é que a questão das leis encosta na discussão sobre o futuro da inteligência artificial, por que isso importa. Acho que é muito legal vocês tirarem esse tempinho aqui na campus para olhar para esse tema, e a gente tem hoje duas pessoas que podem contribuir para esse debate e fornecer para vocês um olhar que seja uma boa porta de entrada para essa conversa. Como o Francisco bem colocou, entender a discussão sobre regulação de inteligência artificial parece algo muito complexo, alienígena, fora dos interesses do que a gente vê aqui na campus, o dia a dia. Mas a gente tem que pensar que a inovação que a gente vê aqui na campus, em cada um dos estandes, em cada um dos workshops, ela pode, por enquanto, um painel sem danos, ela deriva da criatividade, da inteligência, da maneira pela qual nós, brasileiros, usamos tecnologia para transformar a nossa realidade, para fazer coisas diferentes. E quando a gente olha para a inteligência artificial, sim, tem certas coisas que às vezes a gente tem dúvida. A gente pode ter dúvida, e aqui faço minha homenagem ao irmão que está ali com o boné do Ash, belo boné, muito bonito. A gente podia ter dúvidas sobre se o Ash conseguiria, enfim, finalmente chegar, assim, estamos juntos, a alcançar os maiores níveis como treinador Pokémon. Mas uma coisa a gente tem certeza, a IA vai transformar o nosso futuro e já está transformando o nosso presente. Então é importante aqui a gente entender
um pouquinho sobre como esse futuro vai chegar e vai chegar rápido e como as leis, como o direito, eles interessam para essa discussão. Então, a gente tem aqui o Leonardo Reisman para falar para a gente sobre esse olhar brasileiro de quem conhece essa junção entre tecnologia, leis, governo, como alguém que foi secretário de inovação do GDF e agora atua na Fundação de Apoio à Pesquisa, e o Gabriele Mazzini contar para a gente essa experiência do que a Europa fez. Vou dar um spoiler do final dessa nossa fala, o que geralmente é uma coisa que um moderador não deveria fazer. Assim, 2 erros. Pessoal, se eu não falar nada importante nesse painel de hoje, vou passar aqui 2 recados. Se um dia vocês forem moderar um painel, 2 regras de ouro. A primeira é, não comece o painel falando pra caramba. É uma regra que já está absolutamente descumprida. E a segunda é, guarde algum mistério para o final do painel. E eu já vou dar um spoiler aqui, o que claramente já libera vocês para ir para o workshop de Monte Sua Nave Star Wars. Mas de dizer que a Europa fez uma primeira regulação sobre inteligência artificial que está inspirando o mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender quais são as armadilhas, os limites, o que funciona na Europa, pode não funcionar no Brasil. Então, entender como a gente faz esse diálogo Brasil-Europa e olha para outras experiências internacionais é muito do que a gente vai procurar desenvolver aqui nessa nossa conversa. Então, Gabriele, eu vou começar com você para escutar um pouquinho sobre como é que a Europa, primeiro, entendeu que era importante ali regular sobre inteligência artificial, o que significa regular sobre inteligência artificial, e queria tirar uma avaliação sua de como é que você vê a Europa agora com uma lei, com uma regulação sobre inteligência artificial, como você enxerga o futuro da aplicação dessa lei. E aí, Léo, na sequência eu vou rodar com você e a gente continua como uma conversa. Só lembrando, pessoal, a gente vai abrir no finalzinho um espaço para as dúvidas e perguntas de vocês, tá? Então, alguma coisa que os nossos palestrantes falem e que vocês queiram perguntar, queiram comentar, queiram reagir, guardem um pouquinho que a gente já volta para vocês, tá bom? Gabriele, então, a palavra com você. So first of all, apologies for not speaking Portuguese, but hopefully, you can forgive me and still follow me. So first of all, let me thank you for having me. I think it's, I've never spoken in a stadium, so that's, that's really, and a stadium in Brazil, I think it's a unique experience. So, e esse really... não é um estádio qualquer não, hein? É importante dizer, esse estádio aqui já tem história. And this is... Yes. And it's not your regular stadium. This stadium has like a lot of history, and some of the soccer teams from Rio de Janeiro, sometimes they play here in this stadium as well. So Flamengo plays here a lot, and this is just to say, Gabriele is not that much into soccer. But Flamengo is... Mengão vai jogar daqui a pouco, durante o painel. Então, gente, estaremos ligados, tá? Vamos trabalhar aqui num canal duplo. A gente presta atenção no painel e a gente acompanha o Mengão. A gente faz as duas coisas. É multitasking que chama, né? Então, vamos lá. Gabriele, sorry for that. This is just me talking about soccer. But you can go ahead. I see you're passionate. In any case, thank you twice for having me here. So, indeed, as Carlos said, the EU has developed and adopted in 2024, so last year, the first regulation worldwide on AI. And I would say it's the first comprehensive regulation on AI, in the sense that it's a law that aims to regulate AI across the board. So how did we get there? And what did I do? This whole process started back in 2017. I joined the European Commission in 2017. And back then, there were already some discussions
at policymakers level around some of the risks of AI. I have to say, not in Europe. We didn't have a lot of applications back then. But for instance, I recall there were some concerns around, for instance, AI being a component of products like cars, like driverless cars, like some automated features, or drones being powered by AI. Or in the United States, there was a famous case, so-called the COMPAS system. This was a system that were used in court to predict the recidivism of people that were in trial. And it turned out, back then already in 2017, there was a big investigation that this algorithm was racist. So this algorithm was not treating people equally, depending on race. And so in Europe, as I said, we didn't necessarily have a lot of applications, but what we had that back then was an instinct for regulation. I think Europe is quite known for having an instinct for regulation. You may recall the general product safety, the general data protection regulation, the famous GDPR. It's a privacy legislation that has become sort of a landmark piece of legislation that has been replicated across the world, including, I believe, here, largely inspired. So when I joined the Commission, there were already some reflections about the fact that we're going to have AI. It seems like we are going to have a new, AI coming out of a winter and being mainstreamed in applications. And so there are new risks. Should we look at them? And between 2017 and 2019, the idea was fundamentally to observe. And in fact, the EU appointed an expert group, so-called high-level expert group on artificial intelligence, which came up with ethical guidelines for trustworthy AI. In 2019, it was a turning point because we had the new commission. I'll give you a second, what is the commission. But Ursula von der Leyen was appointed president of the European Commission in 2019. She came up with programmatic guidelines, or a program essentially. And in that program, it was written that she would propose legislation on the human and ethical implications of AI within the first 100 days of office. And that was a turning point within the European Commission because essentially meant, okay, we have to move from the phase of analysis to the phase of action. What is the European Commission? So this is something, I'm not explaining only to Brazilian when I travel or in general, because that's what I do now. I mostly travel and talk about AI regulation. But even in Europe, so sometimes even Europeans are confused. What is the European Commission? What is the European Parliament? What is the European Council? So the laws in Europe are done by 3 institutions. The European Commission operates as the executive. It's like a government in a national system. But it has one prerogative, and the prerogative is to propose legislation. Unlike in national systems, like I would suppose here in Brazil, the parliamentarians cannot propose legislation. Only the Commission can propose legislation. So the Commission is the institution that sets the agenda. If the Commission says, I want to propose legislation on AI, it does it. No one can do it. So the Commission, therefore, has this role. That's when I started working on a project of proposal for AI legislation in 2019, when von der Leyen made that announcement. I worked for 2 years on that, with colleagues, of course, and in 2021, the first draft of the AI Act was issued. At that moment, that draft is just a proposal. It goes to the legislative making bodies. There are 2 in the EU, the European Parliament and the Council. The European Parliament is directly elected by citizens. The Council represents the member states, the governments of the member states. And these 2 institutions operate as a bicameral system, like you have here in Brazil, House of Representatives and Senate. In the EU,
we have these two separate institutions that have to decide, have to agree, which means that the process can be quite long. But I have to say, in the case of the AI Act, actually, it wasn't that long. It ultimately, so the proposal of the Commission was issued in April 2021, and the Act was announced as a political agreement in December 2023. So it's no longer than 2 years and a half. For a law that is the first law in the world is not a lot of time. And for a law that was actually adopted while we had, in the meantime, quite an important development, which was generative AI or ChatGPT. So ChatGPT was placed to the market in December 2022. This is just to say that the AI Act started with a certain logic, with a certain approach that could have certainly been discussed as good or bad, and ultimately ended up with a bit of a different or partially different logic that today ends up in being something quite complex. And there are several reasons why this is complex, but I would say maybe I can mention just two. The first one is the fact that AI regulation is not the regulation of AI. What I mean by that? That a law that specifically intends to regulate AI systems will never be the only law that applies to AI systems. Just give you an example. When you have, for instance, privacy legislation like we have in the EU, the GDPR, that says what are the conditions under which personal data can be used to, for instance, make decisions vis-a-vis yourself. For instance, you want a loan from a bank. The bank will have to acquire personal data, and we have to process those data with some systems and then decide, well, you're likely to reimburse the loan, I'll give you a loan or not. So already privacy legislation, especially in the EU, where there is a specific provision around automated decision-making, already contains some safeguards, let's call it that way, that would apply also to an AI system that would process personal data. That's just one example, but I want to make this very clear that a specific AI regulation is not going to be the only regulation applicable to AI. And so when you think about AI regulation, you have to think a bit like you're a part of a bigger system. So the AI regulation is part of a bigger legal system where you have different pieces. It's like an engineering product. And that was the most difficult part. And I believe that if the AI Act started with a fairly, let's say, reasonable structure compared to other legal frameworks, the final legal act, unfortunately, doesn't fulfill that same promise. And today we are seeing already quite some tensions between the legal act, the AI Act, and other legislation that is applicable, like general data, GDPR, product legislation, financial sector legislation. So it's always a delicate balance that to be well defined. And the final legal text has some of these issues. The second point I wanted to mention is regulation of generative AI. The final AI Act contains a new chapter on foundation models. These are, for example, I guess most of you have a technical background, so you know what a foundation model is, but for everybody it's really the models behind tools like ChatGPT. These models can do many different things. So the AI Act contains a specific set of rules on foundation models just at the time when these models were coming to the market. And I believe this has been a sort of a bit of a strategic mistake from the EU perspective to
focus on regulating these new technologies just arrived on the market without actually knowing who are the winners, who are the losers, how do we want to regulate it? Do we want to regulate it because we are concerned about the transparency in the value chain, or do we want to regulate them because we are concerned about the existential risk that those systems or those models pose? So you don't want to do this in a rushed manner, exactly because you're talking about a tool that is going to power a lot of applications. So here where we are today, we have an AI Act that is in place, became enter into force in August 2024, and has a staggered deadline. So some rules have already entered into application, the prohibitions. The AI Act contains a so-called risk-based approach. Some applications are considered prohibited, some applications are considered high risk, some applications are considered low risk. The bulk of the AI Act is high risk. So we have an AI Act that is entering into application, but because of the, I would say, rapid pace of the negotiations, which were very much accelerated from September, October 2023 until December 2023, now companies, public administrations are starting to sort of look into the details of this legal framework, which is 144 pages, so way longer than the initial concept. And just recently, I was in Poland yesterday. There was a digital summit of the Council Presidency of the EU, and the Polish presidency, which is finishing today actually, or no, next week, had issued a paper identifying some of the problems that they start seeing in the application of the AI Act. And one of the proposals that have been put on the table, of course it's to be discussed whether it's going to go through, is to propose a suspension of the application of the AI Act. Of course, this would be politically a very sensitive topic in the EU, but the fact that we are seeing a President of the Council to potentially put on the table a request to suspend the application, to me is a sign that maybe certain decisions were being too rushed. So I'll leave it here, and we have more time for the debate. Super obrigado, Gabriele, por essa visão. Super obrigado por essa visão inicial. E, pessoal, como vocês escutaram na fala do Gabriele, a gente vive um momento hoje, no mundo inteiro, em que a gente se pergunta sobre como é que a gente protege direitos que vão ser atingidos pelo desenvolvimento de inteligência artificial, mas, por outro lado, a gente quer aproveitar as oportunidades, a gente quer aproveitar tudo que a IA traz de bom. E alcançar esse equilíbrio é algo muito delicado. E acho que um ponto que o Gabriele traz da experiência europeia é essa ideia de que, quando você vai regular alguma coisa, você tem que saber para que você está regulando, o que você está protegendo. E aí, quando a gente muda esse debate para o Brasil, quando olha para a inteligência artificial, acho que a gente está preocupado com várias coisas. Bom, primeiro, para os mais jovens que estão aqui, vocês estão preocupados com o seu futuro, com o seu emprego e de que maneira a inteligência artificial vai abrir portas ou fechar portas para vocês. Do outro lado, quando a gente olha para o Brasil tem um potencial de produção energética, de energia limpa, de sustentabilidade, né? Olha a COP30 que vai acontecer em Belém do Pará, enfim, esse ano. O Brasil tem tudo para dar um show na parte do quanto a gente tem a oferecer nesses data centers que a gente sabe que consomem energia pra caramba. Então, assim, o Brasil tem pontos de entrada que são diferentes do que a gente encontra aí pelo redor do mundo. Então, partindo para um segundo momento aqui do nosso painel, queria chamar o Leonardo para essa conversa, para que a gente pudesse já seguir esse olhar sobre como é que o Brasil entra nesse debate regulatório.
a gente tem um projeto de lei caminhando no Congresso Nacional, a gente tem diversas iniciativas que começam a surgir sobre o tema. E aí, Léo, antes de passar para você, eu só queria dar uma notinha de rodapé, que é o seguinte: a Campus Party, ela foi essencial para várias iniciativas que olham para essa interface entre lei e tecnologia no Brasil. Francesco falou muito bem no começo sobre como o Marco Civil da Internet, que talvez vocês tenham escutado falar do Marco Civil da Internet no noticiário, uma parte importante das discussões do Marco Civil da Internet aconteceram aqui. Quer dizer, não aqui no Mané Garrincha, porque ele não existia ainda. Mas se tivesse existido, seria lindo. Mas aconteceram na Campus Party, né, nos diversos eventos que a Campus Party fez ao longo dos anos. E a gente queria muito que o debate sobre inteligência artificial também se sentisse em casa, aqui na Campus Party. E um resultado desse debate já começou a acontecer, que é, a partir de edições anteriores da Campus Party, a gente lançou uma consulta pública chamada O que Queremos da IA. E nessa consulta pública, lançada na Campus Party, começou-se a ter ali comentários, contribuições, opiniões, que já ajudaram a pessoas que estão olhando para esse tema, no Brasil afora, a entender o que a comunidade técnica, que são vocês, que estão operando a tecnologia na prática, querem para o futuro da inteligência artificial. O Estado de Goiás acabou de tirar uma lei, aprovar uma lei, que olha para a inteligência artificial a partir de muitas das contribuições que vieram dessa consulta. E esse é um estado. A gente tem aqui uma oportunidade para que diferentes estados e também o debate nacional possam ser enriquecidos pelos olhares de vocês. Então, eu acho que esse é um ponto para chamar a atenção de vocês. Vocês não estão sentados aqui no Mané Garrincha, ouvindo a gente falar sobre regulação da internet, e quando esse painel acabar, essa conversa acabou. Não, ao contrário. Essa conversa vai seguir com a gente durante esse ano inteiro. O Congresso Nacional tem pautado discussão sobre inteligência artificial até o final do ano, para o Brasil tirar uma legislação que faça sentido sobre o tema. E se vocês estão perguntando, será que dá tempo de se juntar ainda a esse debate? Gente, o momento é agora. É nesse segundo semestre em que essa discussão vai pegar fogo no Brasil. E aí, quando eu digo pegar fogo, é minha singela homenagem ao fogão que ontem, enfim, vingou a todos nós, enfim, coisa muito bonita de se ver. Digo isso como um rubro-negro, mas, enfim, foi muito bonito de ver. Não foi contra o pior PSG da história, né? Enfim, mas foi bonito. E, gente, brincadeiras à parte, passando para um assunto, e lembrando a todos, entramos na fase multitasking do nosso painel. Então, é um olho no painel, um olho no Mengão, mas sem querer desmerecer, por favor, Léo. O seu desafio é ainda maior. Traga para a gente quais são os olhares que a gente precisa ter atenção quando a gente olha para o que o Brasil tem a trazer para a conversa sobre inteligência artificial e regulação. Quais são os pontos de atenção que o Brasil não pode perder de vista, senão a gente perde o bonde da história no debate sobre IA. Conta para a gente, Léo. Bom, boa tarde, pessoal. Quero agradecer primeiro ao Mazini e ao Francesco por organizar um painel tão importante e agradecer em especial a você pelo desprendimento, né, como rubro-negro flamenguista. Eu não sei nem contra quem é o jogo, para você ver que eu não sou rubro-negro. Eu sou casado com uma vascaína, então, assim, desprendimento é meu sobrenome. Enfim, eu já joguei. Já começou o jogo, então? Já. 0-0 ainda. Em 3 minutos. Mas eu queria fazer uma primeira provocação falando sobre carreira. A gente fala sobre as carreiras do futuro em inteligência artificial e acho que essas carreiras têm muito a ver com o processo de regulação. E aí contar uma história para vocês de um livro escrito por uma, acho que cientista da computação, não sei se você já leu, o Mazini já leu, Cat O'Neill, que escreveu Algoritmos de Destruição em Massa.
né? E ela conta algumas histórias, e uma dessas histórias eu lembro que me deixou bastante impactado, que é a história de uma professora nos Estados Unidos, que era uma professora muito querida, né, pela sala de aula, não vou lembrar o estado nem a cidade, mas ela era uma unanimidade no processo educacional e pedagógico, lá com os alunos, mas em algum momento no processo avaliativo, né, de professores e de escolas, o IDEB, né, enfim, e por aí vai, ela é demitida, né, ela é demitida dentro de um parâmetro de mediação por um algoritmo, né, de um sistema da escola ou de um sistema do governo do estado que faz aquela demissão. E aí começa uma comoção e uma discussão a partir daquele caso. Obrigado. A partir daquele caso específico dos limites éticos da inteligência artificial. E aí isso começou a se tornar uma discussão bastante relevante, inclusive com documentários, filmes. Eu não sei quem viu aí o Dilema das Redes, né, no Netflix, que trata muito sobre essa perspectiva das Big Techs, muito sobre os dados. Mas, e aí a regulação da inteligência artificial, de fato, vem trazer, na minha visão, novas carreiras. Porque, para além da linha de código, para além do programador que escreve o código, você vai precisar, em alguma medida, ter uma visão da neutralidade ou não daquele código sob diferentes perspectivas. Sob a perspectiva da saúde, sob a perspectiva da educação, sob a perspectiva da psicologia. Então, você vai começar a integrar áreas do conhecimento para fazer uma avaliação de algoritmo. Perceba, não é uma avaliação pura de código, né? Ele é uma avaliação do viés também daquele algoritmo. E essa visão do viés também é uma visão, muitas vezes, não só da hard skill, mas também uma visão, por exemplo, das ciências sociais, vamos dizer assim. Então, eu acho que essa discussão da regulação, para vocês que estão aqui, de repente, trilhando carreira e pensando carreira, tem muito a ver com estes novos, essa nova fronteira de novos negócios, novas carreiras. Dizem aí designer ético de AI, né, ou auditor de AI e tantas outras coisas. Então, essa é uma discussão fundamental para a estruturação dessas novas posições, desses novos títulos que eu tenho certeza absoluta que serão muito demandados pelas grandes companhias de inteligência artificial, pensando numa estrutura de compliance, pensando numa estrutura, né, de avaliação desses algoritmos cada vez mais. E aí, falando como a regulação hoje está no Brasil, a gente tem um projeto de lei que passou pelo Senado, está na Câmara, e eu tenho uma crítica à visão legislativa deste projeto de lei. Ele foi uma tentativa de importação do modelo do AI Act que o Mazzini descreveu na União Europeia, que é baseado em risco. Então, qual que é a ideia geral? A ideia geral é, quanto mais risco uma inteligência artificial propõe, ou quanto mais risco ela representa, mais regulada ela tem que ser. E aí você tem níveis de risco. Então, você tem aquelas AIs que são proibidas, que não podem existir, por exemplo, sistemas de armas autônomos, né? Então, inteligência artificial aplicada, isso é proibido, isso não pode existir. Depois você entra numa categoria, no Brasil, são 3 categorias. Então, você tem essa que é proibido, risco excessivo. Aí você entra numa categoria, que aí eu acho que é uma discussão interessante, que aqui chama-se de alto risco, né? E aí, quando você vai olhar a proposta da legislação, essa categoria de alto risco envolve um sem número de aplicações. Então, ali, algumas dessas aplicações, mas, ao fim e ao cabo, a gente pode classificar muitos dos usos, se a gente for para a lei como ela está hoje, como de alto risco. Você vai falar de saúde, você vai falar de educação, você vai falar de segurança, né? Eu vi que no relatório do ITS, inclusive, o agronegócio entra, né? Só para vocês terem uma ideia do impacto disso, dessa classificação de alto risco no Brasil. O próprio ITS fez um relatório comparando o que são algoritmos de alto risco lá na União Europeia, baseados no AI Act. Deu lá um número de todos os algoritmos e funcionalidades de AI na União Europeia, mais ou menos 10%, não é isso, Carlos? Estariam classificados como alto risco. Aqui no Brasil, 35%. Então, pensando na prática, você tem uma categoria de alto risco que a legislação exige
avaliação algorítmica, avaliação preliminar de impacto, auditoria por parte das empresas e um acompanhamento por parte do Estado dessa avaliação. E aí vem a grande questão, que para mim talvez seja a mais crítica delas. Nós no Brasil temos uma ideia, nós somos meio cartoriais, que a legislação resolve o problema. Que você encontra um problema na realidade, você encontra, né, um gato ou um cachorro fazendo algo e a legislação proibindo o gato ou o cachorro de fazer aquele algo, por si só, ela define que aquele gato ou que aquele cachorro não farão mais aquilo. Mas a realidade se impõe, né, e não necessariamente isso é verdade. E o grande problema para mim está aí. Como você garantir todo esse processo de auditoria, de avaliação, de impacto para 35% das funcionalidades de inteligência artificial hoje no Brasil? Como você vai garantir que o Estado brasileiro tenha condições de avaliar se aqueles algoritmos estão ou não dentro de um framework para serem aprovados, fiscalizados ou não? Eu não creio que o Brasil, e aí eu acho que talvez seja um primeiro erro dessa importação de um modelo, tenha capacidade institucional no dia de hoje para fazer isso, né? Para pegar um algoritmo, seja quem for a autoridade reguladora, e fazer uma avaliação técnica da linha de código daquele algoritmo, se é neutro, se tem viés ou não. Então, eu acho que a gente tem um drama aqui do que a gente chama de regulação performativa. Ela é apenas uma regulação no momento de hoje, para entrar no debate, mas com pouca efetividade na prática, né? E aí eu já quero devolver uma provocação, que é uma opinião evidentemente superficial, mas que eu imagino que seja muito mais adequada, e eu li uma entrevista sua que dizia mais ou menos isso. Quanto mais específica é a nossa intervenção, a nossa regulação, mais efetiva ela é, na aplicação e na ponta. Então, vou dar um exemplo. Saúde no Brasil. A gente já tem a ANS, né? A Agência Nacional de Saúde, que regula a relação, planos de saúde, hospitais, usuários. Por que a gente não pensa em criar núcleos especializados em cada uma dessas estruturas reguladoras, capazes de, a partir do que já existe, serem efetivos nesse acompanhamento? Então, isso poderia funcionar para a saúde, isso poderia funcionar para a energia, isso poderia funcionar para cada uma das agências e das regulações que já existem, ao invés da gente criar uma nova entidade, com um novo sistema, com novas métricas de regulações e cair no risco de ser inócuo e de ser ineficaz. Então, enfim, essa é uma reflexão que eu faço a partir do momento do Brasil, que eu devolvo para vocês. Muito obrigado. Gabriele, você gostaria de comentar a provocação feita pelo Leonardo, justamente olhando para essa discussão sobre como regular o papel de uma entidade e como é que a gente poderia olhar? Vou colocar uma adição à pergunta do Leonardo para você, Gabriele, que é: como é que a gente constrói uma legislação sobre inteligência artificial que seja a prova de futuro? Porque você acabou de contar a história de que, enquanto os legisladores europeus discutiam, aconteceu um negócio chamado ChatGPT. E aí, de repente, tudo que o pessoal havia feito, alguma coisa perdeu o sentido, outras precisou se fazer ali algum remendo. Eu fico preocupado porque o Congresso brasileiro agora vai se debruçar para fazer a lei brasileira. E assim como o ChatGPT atravessou a conversa na Europa, vai ter alguma coisa que vai atravessar a conversa no Brasil logo ali na esquina. Então, como é que a gente constrói uma regulação que possa se blindar e proteger um pouco dessa inevitabilidade que é das transformações tecnológicas? Yeah, thank you for your comments and also your question. I really can sympathize to what you said, because now, you know, what I have in my shoulders is sort of having lived through this process for 7 years. I know what I knew back then in 2017, and now I know what I know today. And so if people ask me today, what would you do differently? I mean, I have to say that,
of course, not everything was under my control, in the sense that, yes, I had the chance to essentially create the first idea of the AI Act, but I had some constraints. And one of these constraints was the horizontal approach. So meaning, we want to have one law for AI. That was not really the subject of many discussions. And I believe primarily for one reason, or maybe two reasons. One reason was the fact that from a point of view of the government, it's easier to have one law, because that means you have one department that is responsible. And that department is going to call the shots for all others. So in that sense, it's easier, but of course, the task doesn't become easier. And the second argument is, I would say, the political attractiveness of one law. Because this means that there is a lot of attention to that process, not only within the EU, but also outside the EU. So essentially, and if you look actually, you go and read what von der Leyen wrote in the political guidelines. Before announcing, I will propose legislation on AI in the first 100 days of office, the sentence before, she makes a reference to GDPR. And she says, GDPR has become a global standard. We should do the same for AI. So essentially, one legislation allows exactly this exercise of exporting the law much more easily. It's not a coincidence that you are debating today and a law that is inspired by. So it's a sort of, I would say, geopolitical movement. So, but as a, let's say, as an expert, or as a, I call myself more as a policymaker or a technocrat. Well, I was. If I have to redo this again, I would say looking at the specificity of each sector makes much more sense. Because I've seen the complexity of going through this process of trying to really engineer an AI Act, taking into account all the other pieces that exist. To defend my initial idea, I think the initial draft was decent, but still not perfect. But one of the complaints that today I have with the final AI Act, as I said before, is exactly this, that it doesn't really interact well with existing legislation. Over the course of the process, things were added, provisions were added that duplicate or overlap with other legislation. And that's exactly the real problem that companies like you may have, you want to develop, will have. Because they know, okay, I have a medical device. I'm going to look at the medical device regulation. I'm going to look at the machinery regulation because my medical device, it's embodied in a robot. I'm going to have to look at the radio equipment directive because my medical device has a connectivity. I have to look at the AI Act. And if these pieces of legislation do not really work seamless, it's going to be a problem. So in a certain sense, today, if one asks me, okay, what would you do? I would suggest better look at each specific sectors, because this allows you to look at what you have and tailor any AI regulation specifically to that specific need. What I would also say, though, is because AI presents some of the same challenges a little bit every sector, is to still hold a certain connecting tissue at government level. So essentially making sure that there is a coordination of these efforts in government, so that what you do in, say, medical or agribusiness you mentioned, or whatever, product safety, financial, whatever, these sectors don't go completely separated. So there is somehow a consistency in definitions, consistency in approach, but then where you want to put essentially the bar between how much to regulate, how less, this is going to be a function of what you already have. And the best way to do that is to basically align or take into account the needs of the sector.
On your second part of the question around future-proofness, I think this is a challenge for every law, and I think law, are tools. So you cannot expect them to be perfect, also because they are done by humans, but they should be as good as they can be. And of course, if something doesn't work, you have to change it. But certainly, you should not rush into legislating the latest technological development. That's a mistake. And that's the mistake exactly that was done by the regulators in the EU when they drafted this chapter on the general purpose AI models, on the foundation models, at the time when scaling laws was the truth. The more compute, the more data, the more powerful. That's why the AI Act contains even a threshold measuring the flop of the amount of compute used for training the models as a proxy for the riskiness of the model. But then we got DeepSeek. That completely changed that game. And so today we have a situation where people are starting to doubt whether the scaling laws Bible was actually correct. But we have built a framework around that. And so that certainly I find, just a few months later, a mistake that could have been avoided. Obrigado, Gabriele. Interessante ouvir esse seu olhar sobre o que uma lei deve ter para não ser atropelada pelo futuro. E pensando sobre o futuro, quero voltar para você, Léo, com um tema. Antes de mais nada, eu quero agradecer a compaixão, a compreensão de todos. Ninguém levantou a mão para avisar sobre o gol do Chelsea. Obrigado, tá? Enfim, vocês são muito queridos, gente. Obrigado demais, tá? Enfim, vocês deixaram eu descobrir isso sozinho na internet. Mas, brincadeiras à parte, Léo, queria te escutar pelo seguinte. Quando a gente pensa em futuro, a gente olha muito, e eu mencionei no comecinho, essa questão sobre energia limpa no Brasil, e esse é um debate que encosta no potencial do Brasil para atrair data centers. E como hoje você vê até um olhar no Congresso Nacional para legislar sobre data centers. E é uma questão que eu acho que, quando a gente pensa, quando você fala de data centers, a primeira pergunta é, mas data center de que tipo? Data center para quê? Né? E eu acho que a gente tem que entender esse debate como um todo para saber qual é a atratividade que esse negócio pode ter. E eu queria te escutar sobre o papel do Brasil nesse debate sobre data centers, o Brasil ser atrativo para uma economia voltada a data centers, em especial porque a gente escuta muita gente dizer, mas olha, tem tanta experiência interessante de criação de data centers aí pelo mundo afora, olha o que Singapura fez com os chamados data centers tropicais. Singapura criou um padrão para data centers chamado de data centers tropicais. Qual é a questão? Singapura faz um calor miserável, algo que para a gente no Brasil não é estranho. Então você tem que criar maneiras de resfriar as máquinas, de resfriar esses data centers. Mas a gente está falando em Singapura de um país que tem um tamanho de uma cidade e que tem um problema de escassez hídrica gigantesca. Enfim, é um país que, não sei se vocês já ouviram falar do projeto de New Water de Singapura. O nome é Nova Água, porque estava faltando água. Então o pessoal teve que retrabalhar, reprocessar a água que seria de rejeito para torná-la passível de consumo. Então a gente está falando de um país que tem um problema com escassez hidráulica que o Brasil não tem. Então, o que o Brasil pode trazer para essa conversa e ser um padrão global que o mundo preste atenção, já que terra aqui não falta, água aqui não falta. Que políticas, que uma regulação que poderia atrair data centers no Brasil deveria ter? E te pergunto isso em especial pela sua passagem como secretário de inovação do GDF, o que você viu e que pode ser útil para essa conversa? Bom, eu acho que um dos grandes eixos de desenvolvimento de investimentos no Brasil para os próximos anos serão os data centers. Isso é evidente, você não pode pensar só no software, né?
a quantidade de dados e a capacidade de processamento desses dados gera na cadeia necessidade de armazenamento, que gera na cadeia necessidade de energia. Então, e água, né? Para refrigeração. Então, energia para o processamento e água para refrigeração. E aí a gente entra no jogo, talvez, com um conceito e um design de data centers ESG, né? Quem sabe, né? Juntando a nossa riqueza natural, né? Nossa matriz hidrelétrica, né? Diferente de tantos outros países que têm matrizes termoelétricas, enfim, diferentes, matriz limpa do Brasil, com a capacidade também, evidentemente, da energia solar e da energia eólica como bases complementares. E acho ainda que há uma questão de incentivos fiscais necessárias para isso. O governo federal tem trabalhado num programa chamado Redata, né, que se eu não me engano, na análise, um dos principais travas é o imposto de importação ainda de alguns desses equipamentos, são supercomputadores, né, tem um custo elevadíssimo quando você olha para outros países que já têm programas. Singapura é um exemplo disso, que já consegue trazer grande parte desses equipamentos que não produzimos aqui, evidentemente, né? Então precisamos pagar impostos para trazê-los, por que não, né, incentivar determinadas cadeias produtivas, e também dos impostos estaduais. Então, e aí vem terra também, mas terra eu acho que ele é o menor dos problemas. Eu acho que você tem um mix de incentivos fiscais para trazer esses equipamentos, uma oferta de terra que eu não acho que é o problema, e ancorar isso, por que não, em um design ESG, né? Levando em conta a matriz hidrelétrica e outras bases complementares, como eólica e solar, que a gente tem no Brasil. Mas acho que, basicamente, hoje é incentivo fiscal, se eu fosse, né, ICMS, enfim, trabalhar na matriz fiscal dos estados. Legal. Obrigado, Léo. Gente, nós estamos chegando aqui nos últimos 10... com um pouco de desconto aí, 15 minutos do nosso painel. Eu vou fazer uma pergunta para o Gabriele, mas eu já queria deixar agendado com vocês. Se vocês tiverem perguntas, comentários, a gente já tem alguma, além do pessoal, todo mundo acenando para o outro lado, porque deve ter alguém lá que talvez tenha uma pergunta ou comentário. Alguém tem uma pergunta ou um comentário que queira fazer? Temos, tá. Então eu vou passar para vocês e não fazer a minha pergunta, que vocês têm preferência. Então, vamos rodar aqui, temos pergunta ali à esquerda, temos pergunta aqui no meio, temos pergunta aqui à direita, várias perguntas, inclusive. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar 3 perguntas e aí a gente volta para os nossos panelistas. E perguntas concretas, tá? Bem diretas, pessoal. Imaginem que você é o Chelsea e quer fazer um gol rápido para começar o jogo. Então, é assim que tem que ser a sua pergunta. Onde é que está o microfone? Vamos lá, seu nome e a pergunta. Boa tarde, meu nome é Laura. Primeiro, obrigada por essa conversa. Hoje em dia, nós temos uma participação cada vez maior de IA no processo de escrever artigos científicos. Por outro lado, nós treinamos os Foundation Models também com artigos científicos. O que eu queria entender no marco regulatório europeu, existe alguma seção específica para proteger a integridade da nossa ciência e do conhecimento no geral? Obrigadíssimo, Laura. Vamos pegar mais outras 2 perguntas, que aí a gente já volta para os nossos panelistas. Se a gente não conseguir pegar perguntas de todos, nós ficaremos aqui ao final e poderemos continuar a conversa. Vamos lá. Alô. Boa tarde, me chamo André. Eu gostaria de saber se, na visão europeia, de que forma as armas autônomas letais são um perigo para os direitos internacionais humanitários e como elas precisam de regulamentação para evitar, com a ascensão de mais um conflito armado, esse tanto de letalidades que ferem os direitos internacionais humanitários. Obrigado. Obrigado. Vamos pegar uma última Boa pergunta. Tarde. Diga aí. Boa tarde. O Marco Civil do Brasil foi uma referência internacional e ele foi moldado, como o Gabriele sugeriu, tendo a discussão por várias entidades do Brasil e depois foi para o Legislativo votar. E sofreu
alguma desidratação por conta dos lobbies. Como que a gente consegue pensar essa discussão pela sociedade sem que sofra esses lobbies no legislativo? Obrigadíssimo. Vamos voltar para os nossos panelistas, então. Temos uma pergunta sobre integridade científica e a generativa, armas autônomas e relação entre Congresso e consulta pública e sociedade. Gabriele, começamos com você. Fique à vontade para pegar os temas e reagir às nossas perguntas. So as regards the first question around knowledge and scientific integrity, so the AI Act does not specifically regulate that in particular, in the sense that it's also clearly a question about use. So ethical use of systems and, generative AI, should you use them to develop papers and, what's the degree of acknowledgement you should make. So there is no specific rules on that. As regards the weapons, that was a question that was briefly discussed at the beginning, whether the law should cover also military use. And it was excluded, so it's out of scope of the Act fundamentally for two reasons. So the first one is that the EU is not a sovereign country. So it does not have the power to legislate on everything, and issues around defense and military are still primarily matters of competence of the member states. But there was also another consideration which I think makes sense, and the fact that I don't think this is an area that makes sense to be regulated at national level or at regional level. It makes sense to be regulated globally. So this is an area where I believe international organizations like the UN really should play a role, because it doesn't make sense we have in the EU a certain regulation and then another country somewhere else. So I believe this is really an area where cooperation is essential. And I would add, even another area, assuming you may be familiar with some of the theories around the fact that certain powerful models may pose existential risk to humanity, because they may be so powerful that could destroy us. I am very skeptical about them, and I believe, unfortunately, some of this narrative entered into the EU AI Act. But assuming this may reveal to be correct, that's again another issue that should be discussed, in my view, primarily through an international arrangement, like it happened, for instance, for nuclear power. And finally, on the lobbying side, I cannot speak to Brazil, but I would say certainly this is a part of the game in the EU. I mean, there's definitely a lot of, you want to be lobbied in some sense, right? Because as a regulator, you need to know the opinion of everybody. That is the real question. How do you make sure that you listen to everybody and not only to those that speak louder? Because there are people who speak louder because they have offices in Brussels, they have a lot of people. And so in that sense, the job of the regulator is, yes, I always have an open door policy. Anyone who wanted to speak to me will speak to me. But I always made sure that I would filter the information that I was given. Because if I was speaking to someone, say, a representative of an industrial complex or a big company or a big tech company, I would always listen to those comments having in mind that this comes from a certain perspective. And you need, therefore, that ability, which is also the competence to understand how you can essentially filter that information. Because you need to listen to them, you need to speak to them, but you need to make your own decisions afterwards. Léo, você gostaria de fazer comentários também sobre as perguntas e a gente vai ter que amarrar para fechar o nosso... Alô, agora. Diga, Francisco. Temos que encerrar. Começar a fechar. Eu pediria para você, Carlos, que eu respeito muito a parte de suas erradas torcidas futebolísticas, que você faça um resumo, mas te daria um conselho a todos nós aqui, porque não lhe perguntamos a ChatGPT ou a DeepSeek que regulamentação temos que fazer e dessa maneira resolvemos o problema muito rapidamente. Por favor. Mas muito rapidinho, pessoal. Então eu vou fazer as vezes do ChatGPT aqui.
para procurar resumir um pouquinho o que nós tivemos no nosso debate. Então, nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir do Gabriele Mazzini e do Leonardo Reisman esse olhar sobre como a gente entende que nós vamos regular sobre inteligência artificial, mas nós estamos aprendendo o que significa regular inteligência artificial. E esse é um aprendizado que a gente precisa construir juntos. O Gabriele traz para a gente algumas notícias da Europa que mostram onde a Europa olhou e acertou, mas onde a Europa talvez tenha errado a mira, fazendo uma regulação que olha muito para tecnologias daquele momento, uma lei que pode ficar caduca muito rápido. Por outro lado, a gente conseguiu entender um pouco aqui como o Brasil não precisa necessariamente trazer um modelo pronto da Europa, porque o Brasil tem peculiaridades, o Brasil tem características que são muito próprias para esse debate, e que, pessoal, vocês, como brasileiros que estão envolvidos com tecnologia, deveriam abraçar esse debate também. Vocês têm algumas portas de entrada, audiências públicas no Congresso Nacional, vocês têm a consulta pública, o que queremos da IA, aqui levada adiante na parceria do ITS Rio, a Abranet e a Campus Party. Então, a gente queria usar esse momento também para sensibilizar vocês para a importância desses debates. Não deixem esses debates apenas com os nossos congressistas e com aqueles que são formados em direito. Esse assunto pode parecer que tem uma barreira enorme. Isso não é verdade. Essa barreira, a partir de eventos como esse, ela vai ganhando uma escadinha e que a gente pode começar a subir, a olhar e a entender sobre esse tema. E para quem não acredita que neste tipo de ações, como que é um papo furado este aqui de fazer o fórum e tudo o demais, nós fizemos o fórum da IA junto com a ITS, com Carlos, com Rolando Lemos, Branco, e conseguimos que em só 3 meses, 4 meses, se fizesse uma legislação muito light, que foi a primeira legislação sobre inteligência artificial do Brasil. E o mesmo Caiado reconhece que foi um mérito da Campus Party e da atividade do fórum. Então, nós acreditamos que se vocês participam também em qual é a IA que queremos e todo o demais, como é para entrar, como se chama? O que queremos da IA. .com. Tem BR. Confirmado, produção, tem BR. Então, o que queremos da IA.com.br. E aí opinem, porque a opinião de vocês pesa. Eu quero agradecer a Carlos, quero agradecer a Gabriele. Vou pagar para você um prato de pasta maravilhoso hoje aqui em Brasília. Leo, como sempre, dono de casa maravilhoso, gentilíssimo, generoso. Te agradeço muito, porque você foi um construtor da Campus Party aqui, me era secretário. Espero que continuemos a trabalhar juntos e a colaborar. Gente, obrigado a todo mundo. Um aplauso para eles. Se você tem alguma coisa para perguntar, eles vão ficar aqui. Pessoal, quem quer continuar essa conversa, essa discussão, Gabriele Mazzini vai estar agora na Sala do Futuro da IA, que fica lá na área Open. Quem quiser ir lá bater um papo com ele, vai estar disponível, beleza? Obrigada.